Vamos lá. Nós vimos aí, William, no primeiro estudo, que cada religião tem o seu livro particular, seu livro religioso, tá? Cada religião. Ó, eu vou dar uma fechadinha no áudio seus aí, tá ok? Qualquer momento que vocês quiserem, vocês abram, tá? E aí, olha só o que acontece. Cada religião possui seu livro religioso, cada religião. Você vê aqui, ó, o Bhagavad Gita, livro dos hindus aí, né? Nós temos aqui o livro de Mórmon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Cabala, a Bíblia Satânica de Anton LaVey, Alcorão. Enfim, cada religião possui o seu livro. Agora, se cada religião possui o seu livro, por que, que a gente tem que acreditar que só a Bíblia é a palavra de Deus? E foi isso que a gente verificou no estudo passado. Então, nós verificamos, a princípio, a astronomia bíblica. E na astronomia bíblica, nós vimos que a Bíblia, antes da ciência moderna, ela falava coisas da astronomia que ainda não era possível, assim, de ser provado, né? Mas a Bíblia afirma coisas da astronomia e ela estava com razão. Como que? A Bíblia, em Gênesis 1,16, já afirmava que o Sol é maior do que a Lua. Como você vê aqui, ó, Gênesis 1,16. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então a Bíblia, mesmo antes da astronomia, já sabia disso aí. E na época em que foi escrito, não tinha nenhum satélite, né, para evidenciar essas coisas aí, né? Qual o formato da Terra? Isaías 40:22 também já dava o formato da Terra, dizendo que a Terra é redonda. Olha aí. Ele é o que está sentado sobre o círculo da Terra. Então a Bíblia já anunciava, antes da ciência moderna, que a Terra tem o formato circular. Né? Isso é bem interessante. E eu faço a pergunta aí, né? A Lua tem luz própria? A gente acabou verificando que não, a Lua não tem luz própria. A Lua reflete a luz do Sol. Mas quem olha da Terra, da perspectiva da Terra, parece que a Lua tem luz própria. E o que é interessante é que a Bíblia já sabia disso, antes da ciência descobrir. Olha lá o que diz. Eis que até a Lua não tem brilho. A Lua não tem brilho porque ela reflete o brilho de um outro, que é o Sol. Nós vimos também que o calendário ele é pautado no movimento astronômico, no movimento dos astros. Né? O dia ele é um giro da Terra em torno de si mesmo, no movimento de rotação. O mês é um giro da Lua em torno da Terra. E o ano é um giro da Terra em torno do Sol. Agora, a semana no calendário, não existe nenhuma causa astronômica para isso. A única razão de existir uma semana de 7 dias foi que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Então, a semana que existe hoje é uma evidência da semana da criação. Porque foi ali na criação, conforme Deus orientou, que os povos começaram a ter uma semana de 7 dias que está espalhada aí ao redor de todo o mundo. Né? A semana de 7 dias é tão bíblica que na Revolução Francesa, quando eles estavam querendo acabar com a religião, esse matemático aí, o Gilbert Rome, ele instituiu uma semana de 10 dias para acabar com a semana bíblica. Mas o povo ficou estressado porque trabalhou demais, aquele negócio, cansado, doente. E aí Napoleão Bonaparte fez voltar a semana de 7 dias, do jeito que ensina a Bíblia. Então, olha só que coisa interessante. Até a semana de 7 dias é uma evidência da razão bíblica, né, da criação. Foi na criação que surgiu a semana de 7 dias. Inclusive, a palavra sábado, ela vem da palavra hebraica Shabat, né, que é o nome do sétimo dia, como vocês conseguem ver aqui, ó, no canto superior direito de vocês aí. Então, a palavra Shabat significa descanso no hebraico. E aí eu fui estudar ali umas outras línguas para saber como é que eles chamavam o sétimo dia da semana. E olha só que surpresa. O sétimo dia da semana, em diversas línguas, também tem derivação da palavra Shabat do hebraico. Olha, no Esperanto temos Sabat, né? O S, que lembra o Shin.
os dois As aqui, que representam o Kametz Gadol e o Patá, que fica lá na palavra, que representam os As. O Beit, que representa o B aqui, ó, né? O T, que representa o Tav. Então, ó, Sabat, Shabat, sábado no grego, português e espanhol, sábado, né? Só mudou o T por D, né? Mas está na mesma linha. Em inglês, eles chamam de Saturday, mas isso veio com a influência românica. Só que antes da influência românica, eles chamavam o sétimo dia de sábado. Tanto é que a palavra ainda permanece no idioma. Nós vemos aí no árabe que é o Sabt, né? No armênio, que é Shabbat. Então, veja só que coisa interessante, que as semanas ao redor do mundo mantêm uma memória linguística da origem dela, que é a palavra Shabbat, descanso ali no hebraico, né? Nós perguntamos também aí se a terra era suspensa por algo, né? Que nem antigamente falava aí que uma tartaruga segurava a terra, tal. Tudo bobeira, né? Mas já chegou a se crer assim no passado. Mas cria assim porque não estudava a Bíblia. Se estudasse a Bíblia, teria verificado que a Bíblia já falava antes da ciência que a Terra flutua no espaço. Jó 26, verso 7 diz aí que Deus estende o norte sobre o vazio. O norte é a parte de cima da Terra ali, né? O norte ele estende sobre o vazio e faz pairar a Terra sobre o nada. Faz pairar a Terra sobre o nada, né? Então isso aí é bênção pura. A gente verifica então que a astronomia bíblica é algo maravilhoso, né? A questão de sintonia fina nós não trabalhamos aí com vocês, né? Mas são textos de físicos que falam que parece ter alguém por detrás da física e da química, né? E tem, né? Que é o nosso Deus. Mas esses físicos, a maior parte são ateus. Então é bem interessante. Nós estudamos também a ciência bíblica, né? Que a Bíblia tem aspectos científicos, embora não seja um livro de ciência, né? Por exemplo, a Bíblia, muito antes da ciência, já precavia a humanidade aí contra o diabetes e a obesidade, né? A gente sabe que o uso excessivo de açúcar é um dos pais aí dessa enfermidade, né? E olha só o que a Bíblia nos orienta ali em Provérbios 16, 25, versículo 16 e 27. Achaste mel, como apenas o que te basta, comer muito mel não é bom. Por que não é bom? Porque dá obesidade, dá diabetes, né? Então a Bíblia aí à frente do seu tempo. Nós vimos também a questão da circuncisão, e o que é a circuncisão? É uma cirurgia que é feita no membro genital masculino. Então nós temos lá o pênis, ele é revolvido por uma capa chamada prepúcio, e aí Deus mandava esticar essa pele aí, né? Mandava esticar essa pele e cortava com pedra de perdeneira, né? E aí, uma ferida terrível ali, dolorosa, né? E o que é interessante é que os povos começaram a criticar Israel, né? O Ocidente começou a criticar Israel. Nossa, que cirurgia besta, o que vocês estão fazendo com as crianças, coitada delas e tal. Isso é bobeira, né? Pois é. Enquanto eles pensavam que era bobeira, Israel continuava fazendo. A ciência moderna começou a verificar que os judeus têm baixa incidência de câncer no colo do útero, as judias, né? Os judeus têm baixa incidência de câncer peniano. Ambos têm a baixa incidência de infecção urinária e de doenças sexualmente transmissíveis. E aí eles começaram a estudar para verificar qual era a causa da saúde aí dos judeus. E o que eles verificaram? Que era exatamente essa cirurgia. Porque aquela pele, primeiro, é porosa, então ela abriga germes ali que se tornam foco de enfermidades. E também as células que ficam ali naquela extremidade são as células de Langerhans. E essas células elas são muito sensíveis. Elas têm uma fina camada de queratina, então elas absorvem vírus que conseguem mudar o DNA dela, causando problemas, né? Então, essa cirurgia ela ajuda contra o câncer peniano, contra o colo do útero, contra a infecção urinária e contra doenças sexualmente transmissíveis. Inclusive a AIDS. Olha aí, nós vemos aqui ó, a foto do NIH, né? NIH
É o Instituto Nacional de Saúde lá nos Estados Unidos. É tipo uma Anvisa lá nos Estados Unidos, né? E aí eles mostram aqui, tá vendo? A circuncisão de homens adultos reduz significativamente o risco de aquisição de HIV, né? Que é o vírus que dá a AIDS, né? Outro detalhe importante é que a Bíblia só orienta a circuncisão masculina e não a feminina. E só a circuncisão masculina é que demonstrou benefício à saúde. Os muçulmanos, por exemplo, fazem circuncisão feminina, né? E ela não demonstrou benefício nenhum para a saúde. Então, a gente verifica que um Deus está por detrás. Não tem como a gente correr disso aí. E a Bíblia é a palavra de Deus por conta desses aspectos. A gente vê que era impossível a humanidade fabricar com tanto sucesso, né? Nós vimos também em Levítico 11, verso 7 e 8, onde Deus proíbe comer porco. Mas será que Deus estava tirando o nosso prazer aí, né? De comer uma pururuquinha, uma linguicinha, um salamezinho, né? Será que Deus está tirando o nosso prazer? Não, não tem nada a ver com isso. Deus estava preservando nossa saúde, como a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, na matéria do Globo. Bacon, presunto e salsicha causam câncer. Todos aí causam câncer aí, eles são carne de porco aí, né? Carnes derivadas do porco. Então, é bem interessante esse aspecto. Quem não come já se livrou dessas enfermidades aí oriundas desse alimento, né? Nós vimos também que Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó da terra, né? E aí, ao ele formar o homem do pó da terra, a gente verifica aí que a composição do corpo do homem ela é feita com os mesmos elementos que se encontram na terra, como cobre, zinco, ferro, selênio, molibdênio, flúor, cobalto, cálcio, lítio, estrôncio, alumínio, sódio, enxofre, fósforo, potássio, né? Você encontra tudo isso aí no solo, né? Então é bem interessante esse aspecto. Não é uma prova, mas é uma evidência. Aqui na página do Science Daily, né, nós mostramos aí, semana passada, que a argila, ela aqui, ó, a argila pode ter sido o berço da vida na Terra, sugere novo estudo, né? Então foi um estudo feito por Dan Luo, da Cornell University, e ele evidenciou aí que a vida surgiu na argila. E o que é interessante é que essa é uma afirmação bíblica. É lógico que ele não crê na Bíblia, Dan Luo, né? Mas o que ele falou tem tudo a ver com a Bíblia, a palavra do nosso Deus aí, né? Que diz que a vida surgiu no pó da terra. E aí nós chegamos na aula de hoje. A aula de hoje nós vamos aprender aqui sobre a questão da história, né? A Bíblia relacionada à história agora. Bem, esse aí na tela, seu nome é William Foxell Albright, já falecido. Ele é considerado o pai da arqueologia moderna. William Albright, ele provou arqueologicamente a existência de Abraão, Isaac, Jacó e Josué como personagens históricas. Então é um negócio muito fantástico, porque agora tem nos mostrado que a Bíblia não é a história da carochinha, não é aqueles contos de fada, né? É um livro que conta histórias que de fato ocorreram, né? E isso é maravilhoso para nós. Olha só essa revista aí, ó, Biblical Archaeology Review, ou seja, a revista de arqueologia bíblica, ela publicou um artigo de Lawrence Michuk. E Michuk, ele apresentou aí nesse artigo cerca de 50 personagens do Antigo Testamento que a arqueologia já tinha provado a sua existência. Entre reis, pessoas comuns, entre profetas, ou outros personagens bíblicos, né? E por meio de pedras, selos de argila, recibos, tabletes, tudo mostrando aí personagens bíblicas, guerras que ocorreram e tudo mais. Fantástico. 50 personagens aí do Antigo Testamento já achado pela arqueologia, ou seja, a Bíblia não é um livro mentiroso, ela é história, né? Isso aqui é uma ilustração apenas ilustrativa, essa imagem aqui, tá? O que aconteceu? Na Bíblia, ela menciona que o último rei da Babilônia chamava-se Belsazar.
o cara que deu um banquete para 1.000 dos convidados e tal. Em Daniel, capítulo 5, vai mencionar isso. E acontece que os historiadores, eles tinham evidência histórica de que o último rei da Babilônia não tinha sido Belsazar, mas tinha sido Nabonidos. E agora? A Bíblia diz, foi Belsazar, e a história diz, foi Nabonidos. E a história, então, dizia que a Bíblia estava mentindo. Pois é. Em 1861, Talbot ele publica a oração de Nabonidos. E na oração de Nabonidos, ele pede aos deuses por seu filho Belsazar. E aí, então, ficou provado que existiu Belsazar na família real da Babilônia. E aí, de novo, a Bíblia voltou ao páreo, né? Porque tinha sido desprezada como um livro mentiroso que inventa história. Os historiadores levaram um baque, mas eles acabaram resistindo, dizendo o seguinte: olha, é verdade que existiu na família real um Belsazar, mas ali o documento não fala que ele foi rei. E a Bíblia diz que ele estava reinando. E aí, então, voltou de novo a mesma ladainha, né? Contra a Bíblia. Aí, o que acontece, gente? Quer fazer pergunta aí? Pode falar. Querem fazer pergunta aí? Pode falar. Deixa eu ver aqui. Opa, chegou aí, ó. Mais uma nova participante. Seja bem-vinda aí, viu? Desculpa o atraso, gente. Não tem problema não. A gente vai jogar você na cadeia, vai estar tudo certo. Ó, eu vou mutar o seu áudio, só para o áudio de você não vir, o seu áudio não vir para cá, mas quando você quiser fazer uma pergunta, a qualquer momento, você pode clicar que a gente para e te dá atenção. Tá bom? Tá bom. Então, olha só o que acontece aí. Ó. A história, então, continuou dizendo que a Bíblia não tinha razão. Ficou agora provado que tinha o Belsazar na família real, mas esse Belsazar não fora rei. Aí, em 1924, foi publicado outro documento, que era o Poema de Nabonidos. E quando publicou o Poema de Nabonidos, aí deu certo. Porque o que acontece? No poema, Nabonido conta que ele viajou para Tema, ele fazia viagens longas, durava meses, anos. Ele viajou para Tema e deixou seu filho reinando em seu lugar. E o filho dele se chamava Belsazar. E aí então mostrou que a Bíblia de fato estava falando a verdade. A ciência não estava errada, né? A história, né? Não estava errada. Porque o último rei, de fato, era Nabonidos, mas ele não estava reinando porque ele saiu em viagem, saiu nas férias dele aí, nas viagens 2 dias que eles faziam, e o filho é que estava reinando no lugar. Então a Bíblia, mais uma vez, aí à frente do seu tempo, né? Então a gente verifica que a Bíblia não é um conto da carochinha, é história, gente, de fato. A Bíblia conta a história de um patriarca chamado Abraão, tá? O nome dele é pai de muitos povos, né? Pai de povos, né? Am é povo, né? E Ab é pai, né? Então, pai de povos aí, né? Pai de uma multidão. A Bíblia fala que ele teve 2 filhos. Ele era velhinho, não podia ter filhos. Ele tinha já 100 anos, sua esposa 90. Já não podia ter filhos aí, né? A mulher já tinha cessado a menstruação há muito tempo. E olha só que coisa aí. Abraão, então, ficou aguardando com fé na promessa que Deus havia feito que ia dar um filho. Aí a mulher dele falou: olha, eu já sou velha. Deus falou que você teria filho, mas não eu. E aí a mulher foi, pegou a escrava e falou: deita-te com a escrava, ela vai engravidar, e aí é seu filho, e ele fica como meu filho, porque como a escrava é minha, na lei da época, inclusive foi achado um tablete com essa lei. Então, filho da escrava podia ser filho da senhora, podia ser adotado, porque a escrava era a propriedade ali daquela senhora, né? E foi assim com Agar. E Agar deu à luz a Ismael. E quando Ismael tinha 13 anos, Deus vem e fala para Abraão: olha, meu filho, eu não falei para você deitar com a escrava, não. Eu vou dar um filho para você da sua esposa. E a Sara engravidou, deu à luz ao filho e colocou o nome de Isaac, né, que significa sorriso.
E aí acabou tendo uma briga em casa, porque Ismael já tinha 13 anos, achava que ia herdar tudo do pai, e agora veio o filho da promessa, e aí ficou difícil. E aí a Sara mandou eles embora, o Abraão rogou a Deus, e Deus falou, pode mandar embora, que eu vou cuidar dele, vou fazer dele um grande povo, pai de príncipes. E, de fato, Ismael virou pai de príncipes, ele deu origem aos árabes. Tá? Inclusive, a religião muçulmana vem, vem de Ismael, né? Eles são ismaelitas. E eles contam que são descendentes de Abraão. E os israelitas contam também que são descendentes de Abraão, só que por parte de Isaac, né? E o que é interessante é que essa história já foi comprovada, gente. Olha só. Judeus e árabes irmãos, revista Isto É. Pesquisa mostra parentesco profundo entre adversários, apontando uma ancestralidade comum. E não somente, até por DNA já foi comprovado isso. Ó. DNA revela descendentes de judeus e muçulmanos medievais na América Latina. E olha só que coisa tremenda aqui, ó. Descendentes do Abraão bíblico acharam Porto Seguro deste lado do Atlântico. Isso aqui é a Folha de São Paulo, tá vendo? Falando aí uma matéria, apresentando uma matéria que evidencia a historicidade da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro histórico, gente. Não é conto da carochinha, não. O povo que inventou, quem sabe? Não, aconteceram as histórias mesmo. Olha esse dado aqui, ó. Estela é uma pedra comemorativa que conta uma história dos povos antigos aí. E foi achada essa estela no Egito, tá? Essa estela, gente, ela é chamada Estela da Fome. Foi descoberta ali em Serrel, numa das cataratas ali do Rio Nilo. E o que foi encontrado nela? Olha só o que diz, ó. Eu choro sobre o meu trono. Todos no palácio estão em angústia. Porque Rapi, aí eu coloquei em parênteses aqui, tá? Que é o Rapi é o nome do deus Nilo, deificado assim, né? Em forma humana. Tem falhado em sua tarefa. Num período de 7 anos, o grão se tornou escasso. Então, a Estela, ela conta uma fome de 7 dias que ocorreram lá, que ocorreu no Egito. Mas essa fome de 7 dias, por que não pode ser a fome da época de José? Que foi exatamente uma fome de 7 anos. 7 dias? Não, 7 anos, perdoe-me. Fome de 7 anos. Então, é uma evidência histórica do que a Bíblia falou ali da história de José. Vamos lá verificar um pouquinho mais aí. Vamos lá nos aprofundar um pouquinho mais. Só ligar a luz aqui. Pronto. Ficar o rostinho mais iluminado. Vamos lá prosseguir aí. Outra evidência de José aqui. Ó. Essa pintura, ela foi descoberta ali no túmulo de Beni Hassan, e ela data aí de 1800 a.C., a época de José. E o que ela mostra? Ela mostra semitas, você pode ver que tem a pele mais clara, semitas, vindo comprar alimento no Egito. Veja aqui um egípcio, ó. E aqui é o semitas de pele mais clara, tá vendo? Vindo comprar alimento no Egito. Agora a pergunta é, o que é que levou esses camaradas a saírem de lá da terra deles, tão distante, e virem comprar alimento no Egito? Obviamente, uma fome na época, evidenciando também a historicidade do relato da história de José aí, né? Então, José aparece aí, né, subliminarmente como uma personagem histórica, porque o que aconteceu tem tudo a ver e faz parte do mesmo período, né? Esse outro aqui, esse outro afresco, foi achado também numa tumba de um vizir. Vizir é tipo um governador lá do Egito, né? O nome dele era Requinir, ele viveu no 15º século a.C., no reino de Tutmés. Ele viveu na época de Moisés ali, né? Ou morreu na época de Moisés. E o que é interessante é que mostra escravos semitas, você vê aqui a pele um pouquinho mais clara, marronzinho, aqui ó, egípcio mais escuro, negro aqui, tá vendo? Então, escravos semitas fazendo tijolos, conforme a Bíblia conta em Êxodo, né? Quando Israel estava escravo e ajudou na construção aí das cidades de Pitom e Ramsés, né? Outro detalhe aqui, ó, que ajuda a evidenciar a historicidade de Moisés,
é que o nome de Moisés não é um nome hebreu, ele é um nome egípcio, né? Olha aqui, ó, Messés, Mous, tudo isso aqui são derivação do verbo nascer, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o nome, ó, Amós, que eles colocavam o nome dos filhos lá, nascido do deus Lua, Ramós, nascido do deus Sol, Tamous, nascido do deus Criador, e assim vai. Você vê aqui, ó, Tutmos, que era nascido do deus Tut, e assim vai, Ramsés. Então, essa palavra Mous, que é o nome Moisés, ela é egípcia, não é hebraica. Ela se tornou hebraica porque Moisés lidera o povo e o nome passou a ser comum entre os hebreus, mas não é um nome de origem hebreu, é um nome de origem egípcio. Inclusive, no livro de arqueologia que eu estudei, que eu tirei essa informação, ele sugere até que o nome de Moisés fosse Rapimose, porque Rapi é o nome do deus Nilo, o nascido do deus Nilo. Só que Moisés, como abandonou a idolatria, ele não foi adepto da idolatria, ele riscou aí do seu nome Rapi, só ficou sendo chamado por Mose, né? Outra evidência histórica aí a respeito da Bíblia. Estela de Teldã, ela fala da casa de Davi. Tá bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Beit Davi. E se houve uma casa de Davi, é certo que houve uma personagem bíblica chamada Davi, né? Não tem razão de existir um Davi sem a casa dele, né? Quer dizer, uma casa de Davi sem o proprietário da casa, né? Aqui a gente vê o obelisco negro de Salmanaser, ele mostra o rei Jeú, conquistas aí do rei Salmanaser, né? E uma das conquistas que ele fez, ele venceu Israel. E o rei Jeú se prostrou perante ele. E esse dado foi registrado nessa estela pelo rei Salmanaser. E foi encontrada essa estela que evidencia, então, que o relato histórico da Bíblia aí é confiável. A inscrição de Siloé, né, teve um túnel ali que eles acabaram fechando para os inimigos não encontrarem água, né? E a Bíblia menciona aí, né, esse túnel aí do rei Ezequias. E foi encontrada aí essa inscrição que evidencia o local ali, ali em Israel, né, desse túnel. Esse aí, ó, é o túmulo de Herodes, aquele que mandou matar as crianças na época de Jesus. Ou seja, é um dado histórico. O cara existiu mesmo, né? Um megalomaníaco, né? Gostava de fazer grandes coisas. Em Jerusalém, eles estavam fazendo lá uma escavação, a escavadeira estava trabalhando ali para poder construir um prédio. Só que eles bateram num túmulo em pedra ali, né? E eles pararam para verificar o que era. E quando eles foram ver, era um túmulo aberto em rocha. E aí, o que eles fizeram? Abriram e acharam ali um ossuário. Tiraram para fora e estava escrito, acho que era Beni Hassan, Ben Ha Yaakov, uma coisa assim. Era um ossuário, então, uma caixa em que guarda os ossos de um morto. O cara era rico, primeiro porque estava aberto em rocha, né? O túmulo era muito caro, o túmulo aberto em rocha. Ah, tem um ossuário, né? Então, reunindo os ossos dele aí, né? Era uma pessoa importante, uma pessoas importantes fazia isso, colocando o nome tudo direitinho. E, e outro detalhe é que é o seguinte, mostrou que esse cara foi crucificado. E no pé dele foi achado, né, um cravo transpassado assim. Tá vendo aqui, ó? Cravo transpassando o pé dele. O que evidenciou, que provou, na realidade, que os romanos, de fato, usavam cravo na crucifixão. E aí é interessante que isso corrobora com o relato bíblico, né, da crucifixão de Jesus, né? Então a gente vê quanta coisa aí da história, né? Eu vou colocar até uma outra coisa da história aqui, que não está nesse estudo aí não, mas eu posso mostrar para vocês aqui na internet. Deixa eu achar aqui para vocês aqui. Vocês vão procurar lá no Google assim, ó, quando vocês quiserem achar isso, né?
Vocês escrevem assim, ó. Escrevam assim, ó. Testimonium Flavianum. Testimonium Flavianum. Você dá um enter assim. Aí pode pegar a Wikipedia mesmo, ou qualquer um outro aqui que vocês vão ver. Flávio Josefo foi historiador do primeiro século. E olha só o que ele escreve sobre Jesus. Deixa eu ampliar aqui para ficar claro. Olha o que ele escreve aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, no livro Antiguidades, livro 18, parágrafo 63 e 64, escrito em 93, tá? Do primeiro século ali, em grego koiné, o mesmo grego da Bíblia. Olha o cara escreve, ó. Havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque foi autor de coisas admiráveis. Um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Veja, ele escreve sobre Jesus. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Olha aí, falou da vida, agora fala da morte de Jesus. E Pôncio Pilatos envolvido nela, juntamente com os principais sacerdotes, do jeito que a Bíblia conta. Os que o amaram, no princípio, não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto. Essas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. Ressurreição, apareceu a ele no terceiro dia. Essas partes aqui estão em colchete. Por quê? Porque os historiadores, quando acharam esse texto, ficaram pasmos. Porque ele fala da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E quem está falando é um historiador que não era cristão. Então eles começaram a colocar aquelas partes em colchetes, dizendo o seguinte, ó, isso aqui não é de Flávio José, foi alguém que acrescentou. Agora, o que é interessante? O que é interessante é que em todos os manuscritos de Joséfo encontrados até hoje, todos, até os manuscritos na língua copta, tem esse texto desse jeito, falando da vida, da morte e ressurreição de Jesus. Então é dado histórico, não é, será que Jesus existiu? Não, é dado histórico. Esse Flávio Josefo é fonte primária para a gente pegar de história romana e história dos judeus. Seu livro História dos Hebreus, ou as Antiguidades, você vai encontrar aí informações maravilhosas sobre os judeus romanos. Ele é fonte primária. Ou seja, o que é fonte primária? É o livro mais importante para tirar trechos da história para colocar nos livros que vão ensinar na escola e nas universidades. E ele atesta aí a vida, morte e ressurreição de Jesus, né? Então aqui a gente tem mais uma evidência da ressurreição de Jesus. Nós vemos aqui a inscrição de Pilatos, né? Essa inscrição de Pilatos, ela ajudou a evidenciar também a historicidade de Pilatos, porque não tinha nenhuma evidência histórica, né? E aí encontraram essa inscrição aí, que põe aí o nome de Pilatos, né? E não somente. Depois veio Flávio José e outros historiadores que mencionam Pilatos aí, né? Foi achado outros elementos que ajudaram a comprovar a existência de Pilatos. E tudo de acordo com a Bíblia, né? Essa aqui, a sinagoga de Cafarnaum, ela é uma sinagoga do tempo bizantino, né? E eles mencionavam que essa sinagoga existia e que ela foi construída em cima da casa de Pedro, né? E aí eles acabaram encontrando aí, evidenciando a historicidade de Pedro, né? E o desenvolvimento da igreja cristã ali, né? Inclusive Cafarnaum, lugar onde Cristo esteve e fez milagres, né? Nós temos também aí profecias bíblicas. Eu não vou trabalhar tantas profecias com vocês, tá? Não vou trabalhar tantas profecias. Agora, porque mais para frente a gente vai estudar mais profundamente as profecias. É assim, a maior parte das igrejas, assim, 98% das igrejas, 99% das igrejas, não ensinam as profecias apocalípticas de Daniel. Então, vocês terão o privilégio de aprender isso aí da melhor maneira possível, né? Estudar Apocalipse, compreender as coisas tremendas. Vocês podem fazer perguntas, sempre fazer intervenção, tirar as dúvidas de vocês. Não
deixem de aprender, tá? Outros projetos que a gente está fazendo aqui, gratuito, abençoado. A gente doa livro, dá presente, visita vocês, faz oração com vocês. O objetivo é que vocês cresçam, se preparem para a volta de Jesus e estejam prontos, tá? Então aproveitem o máximo que vocês puderem. Nós vamos estudar a profecia de Salmo 22. Salmo 22. Olha aí. Salmo 22, ele é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? Salmo messiânico, ele é um salmo que ele anunciava o Messias. Então, ele mostrava coisas que aconteceriam com o Messias. E isso é fenomenal. É assim, eu não vou fazer vocês lerem todo o texto, não, mas se vocês lerem parte do texto, será bom. Vocês têm Bíblia aí na mão de vocês? Vocês têm Bíblia aí? Dá para abrir em Salmo 22? Então, Salmo 22, ele disse aí, né? Deus meu, por que me desamparaste? 1040 anos antes de Cristo morrer. 1070 anos antes de Cristo morrer, né? 1040 anos antes de Cristo nascer. E olha só, quando a gente vai ver Mateus 27, verso 39, olha o que a Bíblia fala aqui, ó, Mateus 27, 39, ó. Não é o 39, não. Aqui. Olha aqui, ó, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente a mesma frase que tinha sido registrada ali no Salmo Messiânico. Então, 1070 anos antes de acontecer, o profeta já escreveu a frase que Cristo diria na cruz. Mas aí você pode me dizer assim, bem, o livro de Salmo foi escrito antes de Jesus nascer. E quando Jesus veio a este mundo, ele estudava os Salmos. Ora, se ele estudou os Salmos, ele decorou esse texto e falou na cruz. É verdade. Isso pode ter acontecido. Mas vai ter outras coisas ali que não vai bater. Vamos dar uma olhada aqui para ver as outras coisas que não vai bater. No próprio capítulo. Em Salmo 22, verso 7, vocês vão ver o seguinte, Salmo 22, verso 7. Olha o que está escrito lá. Que as pessoas meneavam a cabeça. Menear a cabeça, Salmo 22, verso 7, menear a cabeça é balançar a cabeça assim, ó. Isso é menear a cabeça. E agora, né? Esse menear a cabeça aí, aconteceu? Aconteceu. Olha só o que diz ali em Salmo 22, não, em Mateus 27, verso 39. Olha o verso 39. Ó. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. Olha aí. Ó. Profetizou a atitude das pessoas em menear a cabeça. Mas tem mais. Olha só o que diz lá em Salmo 22, versículo 9. O versículo 9, vocês vão explicar que ele fala que a vida do Messias seria preservada quando ele era bebê, quando ele estava no seio da mãe dele. Salmo 22, verso 9. Olha aí no versículo 9 que vocês vão ver. Que Deus preservou a vida dele quando ele estava no seio da mãe. E aí, se você vai para Mateus 2, verso 13, você vê Herodes, aquele Herodes que a gente mostrou o túmulo, né? Você vê Herodes mandando matar os meninos de 2 anos para baixo, para Jesus morrer junto, porque os magos haviam vindo até Herodes a dizer que o Messias tinha nascido e que eles vieram adorar. E aí Herodes, com medo de perder o trono, porque o Messias era tido como um rei para Israel, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E o que aconteceu? Jesus não morreu ali porque José recebeu um sonho. E nesse sonho, o José ele foi avisado
que ele não deveria ficar ali, mas que ele deveria descer para o Egito. E ele desce para o Egito. Mas como é que ele viveu no Egito? Não tinha condições, era pobre. Ele viveu no Egito porque os magos levaram para ele ouro, incenso e mirra. Foi com esses produtos que ele conseguiu viver lá por algum tempo, alguns anos, ali no Egito, até que Herodes viesse a morrer, né? E ele subiu depois de volta aí para as terras judaicas, né? Então a gente verifica aí que a Bíblia ela é simplesmente fenomenal. Anunciou que a vida do Messias seria preservada quando ele era bebê. Agora tem mais coisa aqui, ó. Salmo 22, 18. Salmo 22, 18 fala que repartiriam as vestes de Jesus e lançariam sorte sobre a túnica dele. Então, veja, repartiriam as vestes de Jesus. Aí você vai em Mateus 27, 35. O que aconteceu? Olha só o que diz a Bíblia em Mateus 27, versículo 35. Né? Olha lá. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes. Olha aí. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, quando Jesus é crucificado, os homens vão lá e repartem as vestes dele e lançam sortes. E a Bíblia, mais uma vez aí, tendo as suas profecias cumpridas, né? Agora, queridos, eu pedi para vocês abrirem a Bíblia porque eu quero que vocês leiam para mim, algum de vocês leia para mim, o verso 16. O verso 16 é fantástico. E eu quero que vocês leiam, que vocês marquem na Bíblia de vocês aí, porque vale a pena. Salmo 22, 16. Quem é que vocês podem ler aí? Pode ler para a gente, Gislene? Pode ler? Pode, manda ver. Tá. É o 16, né? 22, 16? Sim. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram-me o quê? As mãos e os pés. As mãos e os pés. Já falava 1070 anos antes que o Messias morreria com as mãos e os pés transpassados. Queridos, isso não é possível humanamente. Não é possível humanamente. É essas características que vão mostrando que a Bíblia é a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Né? 1070 anos anunciou. Esse aqui também é fantástico, tá? É em Isaías. Isaías, capítulo 45, Deus menciona um libertador. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, para a gente ler um pouquinho. Isaías 45, ela mostra um libertador. Esse libertador é Ciro. Vou pegar aqui, Isaías, capítulo 45. Olha só o que diz a Bíblia aí, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Ó, mencionou o nome aqui, Ciro. Para quê? Para abater as nações diante da sua face, descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Deus menciona o nome de Ciro, e ele chama de seu ungido, e que ele abriria as portas para esse Ciro. Olha que coisa tremenda aqui, o verso 3. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Detalhe importante, Deus está dizendo, eu chamo você pelo teu nome. E a outra parte é a parte final aqui, que diz que ainda que não me conheces. Vamos explicar tudo isso aí. Israel seria levado para o cativeiro babilônico. E Isaías anunciou isso para eles, falou, ó, vocês vão ser levados para o cativeiro babilônico. E nesse capítulo 45, ele fala de um homem
que tiraria eles do cativeiro, que libertaria eles do cativeiro. Falaria para eles assim, pode voltar para Jerusalém. Só que o que acontece é que Deus fez essa profecia aí com Isaías 100 anos antes do homem nascer. Deus mencionou o nome do homem. E o que é interessante, ele não era judeu, ele era um pagão. Deus mencionou, ó, esse é meu ungido, a quem escolhi, Ciro, quem eu chamo pelo nome, 100 anos antes do cara nascer. Ele vai libertar meu povo. E aí o que acontece? O povo de Israel foi lá, os persas dominam ali os babilônicos, e aí Daniel e os servos de Deus estavam ali. Daniel apresentou para ele as profecias bíblicas e mostrou o nome dele nas escrituras judaicas. E ele falou, caramba, é meu nome mesmo, cara. E ele viu, olha, foi Deus mesmo que trouxe aqui. E aí ele fez uma lei para que os judeus pudessem voltar para a sua terra. E aí tem aquela época lá que eles voltam lá, na época de Neemias e Esdras, né? Então você vê que as profecias bíblicas são maravilhosas. Eu só tomei essas duas aí. Tem mais? Tem. Nós vamos estudar mais posteriormente, que a gente vai estudar mais detalhe. E como o estudo de hoje não dá para a gente detalhar, então não dá. Outra coisa que a gente pode ver da Bíblia é a sociologia. Então, ó, já vimos astronomia, já vimos ciência, história, vimos profecia, e agora estamos vendo sociologia. Esse aí é o ex-senador Magno Malta, na época ele era senador. Os homens quiseram fazer uma lei que proibiria o uso da Bíblia em clínicas de recuperação. E aí esse camarada foi lá e lutou bravamente, né? Ele falava, oh, me acode, mãe, tirar a Bíblia de lá. Por quê? Porque, assim, 90% das clínicas de recuperação é feita por cristãos. E qual a ferramenta que eles usam para tirar os caras das drogas? É Bíblia. É louvor, é Bíblia. Você tirar a Bíblia do camarada, como é que fica? O Estado não recupera ninguém de drogas. E aí, eles queriam tirar a Bíblia. E aí ele defendeu lá, e uma das falas dele eu achei brilhante, por isso que eu trouxe aqui, ó. Nenhuma outra religião no mundo recupera mais pessoas das drogas. Nenhuma outra restaura jovens e casamentos e famílias como o cristianismo. Assim, com essa fala, ele demonstra que o cristianismo é bom, porque ele tira pessoas das drogas, restaura jovens, restaura casamentos, famílias. Então, ele é bom para a sociedade. O que mais que a gente pode ver? A Bíblia tem um mandamento, que é o 4º mandamento dos 10 mandamentos, né? É a guarda do sábado. Ele fala assim, lembra-te do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás, né? Queridos, as pessoas dizem que quem guarda o sábado é escravo. Queridos, vamos lá. Vamos ver se é escravo. Sabadão. Eu pego minha família, vou para a igreja, volto, almoço sentado com a minha família, pego o carro, ponho a família no carro, vou até o Parque do Riso, estico um lençol, faço um piquenique com a minha família, vejo a natureza, canto louvores a Deus, estudo a Bíblia com a minha família, volto para casa, visito doentes. Olha as coisas que são feitas no sábado, né? Que Deus orienta, que a gente faz no sábado aí. Alguns poucos das coisas, né? Ó, doamos livros, ensinamos a Bíblia, visitamos cadeia, visitamos doentes, visitamos hospitais, doamos sangue, procuramos a natureza, fazemos obras de caridade, vamos à igreja, fazemos programas educativos, enfim. Queridos, quem é o escravo? Quem é que está preso? O cara que está lá dentro do trabalho ou o cara que está livre fazendo essas coisas? Obviamente, quem guarda o sábado é que é livre, não é quem guarda o sábado é que é escravo. E veja quantas coisas boas. Se todas as pessoas guardassem o sábado, imagina como o mundo seria melhor. As pessoas presenteando uma outra, ensinando a Bíblia, pessoas visitando cadeia, pessoas visitando doentes, hospitais, doando sangue. Imagina se todo sábado o mundo inteiro parasse para fazer essas coisas. O mundo seria bem melhor com a guarda do sábado. Ou seja, a lei da guarda do sábado é boa para o mundo, para a sociedade. A gente está estudando sociologia agora, né?
Honra teu pai e tua mãe. Gente, até o mais encapetado quer que o seu filho obedeça a ele. Então, esse mandamento é bom para a sociedade. Não matarás. É um mandamento tão bom para a sociedade que todos os países do mundo têm esse mandamento. Né? Não adulterarás. Eu não sei, vocês devem ter o compromisso de vocês aí, né? Marido, esposa, namorado, namorada, não sei, não conheço a vida de vocês. Só agora a da Bruna e do William, né? Que eu sei que eles são um casal, né? Agora, né? Porque o William acabou de falar. Mas vocês gostariam de que eu arrumasse um negão aí para dar conta aí da mulher de vocês, da namorada de vocês? Ou no caso da Gislene, se tem marido, gostaria de eu arrumar uma morena bem gatona para dar um trato no seu marido? Obviamente que não. Não precisa nem me responder, eu já sei que vocês não querem isso. Porque ninguém é a favor disso aí. Até o cara que trai, ele não quer ser traído. Então esse mandamento ele é bom para a sociedade. A ideia de respeitar o matrimônio alheio, né? E esse mandamento é um mandamento bíblico. É a Bíblia que diz isso. Vamos ver mais aqui, ó. Não furtarás. Também é um mandamento que todo mundo ama. Inclusive, eu creio que essa mudança aí do governo brasileiro, do PT para esse Bolsonaro, foi exatamente porque o povo estava cansado da roubalheira. E aí fez essa votação para que viesse esse Bolsonaro aí. Né? Então, olha só que coisa aí. Não furtarás. Eu vi até um amigo que ele era bandido. E aí ele saiu da cadeia e ele foi começar a trabalhar como Uber. E o que é interessante, pegou os caras no carro e os caras eram assaltantes. E os caras foram roubar ele e falou, amigão, eu tô aqui cumprindo minha pena aqui, ó, regime aberto aqui, cara, sou correria também, cara. Agora, por que ele não deixou os caras roubar ele? Evocou aí a sua vida pregressa, né, tal. Porque nem o ladrão quer ser roubado. Ou seja, isso é um mandamento bom para a sociedade, até o ladrão sabe disso. Né? O que mais que a gente vê aí? Não dirás falso testemunho. Todo mundo detesta fofoqueiro, mentiroso. Não cobiçarás. Também é bom para a sociedade. Ninguém quer pessoas invejosas. Né? Então, queridos, a gente verifica que muita coisa que a sociedade tem mostrado que seguir a Bíblia é melhor. Outra pergunta aqui, ó. Será que a fé estimulada pela Bíblia traz algum benefício à saúde? Traz, galera. Dá uma olhada aqui, ó. A fé que faz bem à saúde. Novos estudos mostram que o cérebro é programado para acreditar em Deus e que isso nos ajuda a viver mais e melhor. A ciência provou, gente, por estudos, que quando a gente estuda a Bíblia, tá? A neurologia, quando a gente estuda a Bíblia, o corpo produz hormônios que dá saúde pra gente. Quando a gente ora, o corpo produz hormônios da saúde, alegria, paz de coração. Ou seja, estudar a Bíblia, ser cristão, frequentar a igreja, é uma coisa boa para a saúde. Olha esse outro aqui, ó, do G1 aí, da Globo, tá vendo? Fé pode ajudar muito no tratamento e cura de doenças, defende médico. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Estudo mostra que ter uma religião pode reduzir o risco de morte em 30%. Por quê? Sexualidade não vai ser qualquer um, vai ser dentro do casamento. Não bebe, não fuma, não usa maconha, cocaína, crack. Não está na balada lá perdendo noite de sono. Então, o que acontece? Você vai ter mais saúde. Olha isso aqui, ó. Isso porque ter uma religião promove bem-estar psicológico, ó, melhora a cabeça, menos pensamentos e comportamentos suicidas, menos consumo de álcool e drogas, maior incentivo a hábitos saudáveis. O estudo mostrou que ainda a religião contribui para reduzir a carga viral em pacientes com HIV. Quem tem AIDS melhora quando se torna um cristão. Além de reduzir mortes por AVC e problemas cardíacos. Morre menos do coração e de derrame. Então é maravilhoso isso. Assim, queridos, ó, a ciência, ela provou que é melhor a gente crer na Bíblia, que vale a pena crer na Bíblia, mesmo que ela não fosse palavra de Deus. Por quê? Porque você vai ter uma vida melhor, casamento melhor, vida melhor, saúde melhor. Então, vale a pena seguir a Bíblia, ainda que ela não fosse palavra de Deus. Mas nós verificamos várias evidências de que ela é a palavra de Deus. Ela é a verdadeira palavra de Deus. E, se eu devo
a crer nela e viver ela não sendo palavra de Deus, imagina agora sabendo que ela é a palavra de Deus. Por que é mais vantajoso? Porque além da gente viver mais e melhor, a gente ainda vai ter a salvação. Agora, quem não creu na Bíblia, viveu pior e ainda não terá a salvação. E eu quero fazer um apelo aqui agora a todos vocês. Aí. Eu quero que vocês desmutem e me falem. Vocês têm um desejo de agora em diante seguir um pouco mais a Bíblia, a fim de que vocês tenham a salvação e vivam melhores também na vida de vocês? Sim. E a Bruno e o William? Estão aí, Bruno e o William? Eles devem ter dado uma saidinha aí. Bem, queridos. E Deus... Oi, estamos sim. Opa! É que tá ruim aqui o nosso... Sem problema. Tem desejo de seguir melhor a Bíblia para você ter a salvação? Sim. Glória a Deus. Assim, a gente encerra esse estudo de hoje. É lógico que agora vocês podem fazer as suas perguntas. Se vocês não tiverem perguntas, então eu encerrarei com uma oração. E aí a gente vai aí até semana que vem. Pode fazer as perguntas de vocês aí, se tiver. Tem pergunta não? Não, eu não tenho nenhuma pergunta. Beleza. Queridos, então que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, queremos agradecer pela vida, pela saúde e por mais um estudo que o Senhor nos deu o privilégio de concluir. Terminamos o primeiro estudo, foi feito em 2 partes. Por que se crer na Bíblia? E verificamos que há várias evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. E pedimos que o Senhor, ó Deus, nos encha de fé na Tua palavra, de modo que nós tiremos todos os dias um tempo para ler a Bíblia. Aprender um pouco mais dela, a fim de que nossa fé aumente e nós vivamos melhor, como a própria ciência já comprovou, e também tenhamos a salvação quando Cristo voltar. Pedimos que abençoe a casa de cada um desses amigos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até a próxima semana. Deus abençoe vocês aí. Amém. Obrigada. Amém. Ah, e os que ganharam os livros aí da semana passada aí, fala logo desse negócio aí, bicho, antes que me agenda lote aí, viu? Eu tô Sim, nas casas das pessoas aí, tá bom? tá certo. Fiquem na paz do Senhor aí, gente. Até mais. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite. Fique com Deus aí.